Shalom, povo de Deus, povo amado. A palavra do Senhor está no Novo Testamento, em Marcos 9, no versículo 24, que diz o seguinte: Então o pai gritou: Eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Essa passagem, ou esse versículo, antecede os versículos que o pai tem um filho que está possuído pelo espírito mal, e ele se aproxima de Jesus e pede ajuda. E Jesus pergunta se ele tem fé. E ele diz: Eu tenho fé, mas ajuda-me a ter mais fé ainda. É interessante, meu irmão, minha irmã, que nessa mesma perspectiva, Tomé, sem ter fé suficiente, questionou porque os discípulos haviam dito que após a morte e ressurreição de Jesus, Jesus tinha adentrado naquele ambiente e os discípulos disseram que tinham visto o Senhor ressuscitado. E Tomé teve dúvida, questionou, e com uma semana após Jesus, os discípulos estavam reunidos, Tomé estava junto, Jesus adentrou e ele disse que só acreditava se tocasse, nas mãos e no lado. Aí Jesus diz: Você só acredita porque vê. Aí ele diz: Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Então, meu irmão, a fé é algo que devemos ter e fazer até feito esse pai desse jovem. Senhor, eu tenho fé, mas aumenta ainda mais. Eu creio, Senhor, mas é muito pouco, eu quero crer mais. Que eu e você possamos clamar ao Senhor, possamos clamar ao Espírito Santo. O Espírito Santo aumenta a minha fé. A minha fé é muito pequena. Jesus ainda disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, é uma semente menor que tem, vocês poderão fazer muito mais. Então, meu irmão, que a gente possa pedir sabedoria, pedir a Deus o dom da fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu quero, Senhor, fazer conforme a tua vontade. Mesmo sem entender, mesmo sem saber, mas eu quero fazer conforme tu queres. Eu quero sonhar os sonhos que tu tens para mim, Senhor. Eu quero realizar o que tu, Senhor, queres que eu realize. Porque, Senhor, tu tens sonhos e projetos de prosperidade e não de calamidade. E muitas vezes eu fico parado no meio do caminho por falta de fé, ou com a fé muito insuficiente. Por isso que possamos clamar: Senhor, feito esse Senhor, eu creio, mas eu quero crer mais ainda. Ajuda-me a ter mais fé. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.